Assim como você, Bruno, o Alckmin está otimista também com essa redução de 10%, vê o copo meio vazio e não meio cheio, mas um setor do agronegócio brasileiro, sobre os efeitos do tarifaço do Trump, teve mais um setor, para os produtores de café. A redução da taxação contra o Brasil trouxe mais dúvidas do que alívio para os produtores do setor. De acordo com o colunista do UOL, Graciliano Ramos, cafeicultores recorreram a contatos nos Estados Unidos para entender o que a medida significa e se a taxação de 40% continua em vigor. Caso seja mantida a tarifação extra, os Estados Unidos continuarão com um problema de escassez de grãos de qualidade utilizados em larga escala pelas indústrias. E aí, Isabela, estamos falando agora do café brasileiro, que é muito bem quisto nos Estados Unidos. E aí o café não entendeu, os produtores de café não entenderam. Teve redução em cima da tarifa base, a redução foi em cima da outra tarifa, dos 50%, causou uma confusão ali no setor cafeeiro. E aí, o que vai acontecer daqui para frente com essa decisão de Trump? O que o setor do café vai ter que fazer para minimizar esses prejuízos? A gente tem visto uma coisa que basicamente é a seguinte: o tarifaço ele já é ruim, porque ele é, enfim, é arbitrário, né? A gente não tem um cálculo de fato. O Trump tirou um pouco, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, né, mais popular, da cabeça dele, né? É uma coisa que a gente não tem muita clareza. E é uma coisa muito séria, que afeta o mundo inteiro, que afeta inclusive os Estados Unidos. Então, enfim, é uma decisão técnica que deveria ter sido feita de uma maneira muito bem calculada, se fosse o caso, e foi de uma maneira estranha, né, para dizer no mínimo. Agora, o que é mais complicado é que, além de tudo isso, a gente tem muitas incertezas, porque não há muita clareza sobre como isso está acontecendo. Se a gente for pensar que o setor produtivo específico não sabe que tarifa vai aplicar, é muito grave, porque significa basicamente o seguinte: você está vendendo um produto que você não sabe o preço dele, você não consegue precificar, porque se você não sabe quanto você vai pagar de impostos, quanto você vai pagar de tarifas, como é que você vai colocar o preço final da venda? Então, se a gente for imaginar, claro, são escalas diferentes, mas é basicamente isso. Imagina qualquer empreendedor, qualquer pessoa que trabalha no setor ou de serviços ou mesmo de comércio, que está vendendo uma coisa e não sabe o quanto ela custa, né? Não consegue se programar ao custo e lucro, enfim, você não consegue se programar para absolutamente nada, porque essa é uma das questões, uma das variáveis mais importantes, é saber se você está vendendo uma coisa, quanto ela custa. Então, é basicamente disso que a gente está falando. O que o setor de café fez, e que eu acho que também é uma medida acertada, que outros setores têm feito, é tentar encontrar pares nos Estados Unidos, então setores, por exemplo, que vão comprar ou mesmo que também produzem aquele produto, para tentar, de uma certa forma, driblar, digamos assim, e não passar necessariamente pelo governo e tentar, de uma certa maneira, fazer negociações paralelas, digamos assim. Isso tem funcionado e, no caso do setor do café, é isso que o setor tem feito, tem tentado encontrar responsáveis por esse setor nos Estados Unidos para perguntar, olha, e é uma pergunta terrível, né, dizer assim, o que vocês entenderam da tarifa do Trump? Você acha que é em torno dos 40%, em torno de 10%, em cima, né, dos 10%, em cima dos 40%, e tentar de uma certa maneira ver se com isso é possível antecipar e saber qual é o preço do produto que se está vendendo. Então, quando a gente olha e pensa, não vamos pensar que a gente não está falando dos Estados Unidos, a gente não está falando de diferentes países. Se a gente estiver falando de uma coisa muito básica, de uma padaria, de alguém que vende qualquer coisa muito básica de consumo, pão, né? Isso já seria inadmissível. Você imagina numa relação entre países e basicamente de setores tão robustos como é o caso, por exemplo, da exportação e importação de café. Então, enfim, é até a gente comentar essa notícia, porque ela vai ganhando contornos tão amadores, digamos assim, que é para além da política, eu acho que ganha um contorno de irresponsabilidade e de completo amadorismo em relação à condução dessas políticas que afeta, nesse caso, o cotidiano de muitas pessoas, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí eu estou falando basicamente de consumidores. Para o Brasil, continua válida a taxa extra de 40% que começou a vigorar em agosto. O decreto publicado pelo Trump se aplica apenas à alíquota de 10% das chamadas tarifas recíprocas, impostas em abril aos parceiros comerciais. Bruno, eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença entre a tarifa extra e a tarifa recíproca.
para ver se a gente consegue explicar isso para quem está assistindo. Eu devo confessar também que eu não sou exatamente especialista em economia e Que é muito confuso menos também isso, né? especialista. Também é confuso isso. Em especialista em. A minha especialidade em café se resume a tomar. Então, eu não saberia exatamente. Agora, o que a gente entende, lendo as notícias do final de semana, é que as recíprocas são as tradicionais que o Brasil aplica e os Estados Unidos também aplica, e essa extra, de fato, é o tarifaço, né? Então, o tarifaço não mudou, os 40% continuam em vigor. O que teve foi uma redução nas tarifas que já eram acordadas entre os países que fazem parte aí do protecionismo, tanto brasileiro quanto americano. A gente sabe que o protecionismo americano é infinitamente maior do que o brasileiro, mas são essas tarifas recíprocas. Isso, eu acho que esse é um problema maior ainda, como a Isabela apontou muito bem, porque você faz um tarifaço que impõe uma taxa de 40% e quando você reduz, você não mexe no tarifaço, né? Você mexe numa outra tarifa que estava acertada lá atrás, que todo mundo já estava acostumado. Então, o grau de insegurança jurídica, econômica e institucional desse tipo de atitude me parece que é pior ainda. Me parece que deixa o produtor ainda mais inseguro. A gente sabe que o Brasil deu um passo importante nos últimos 20 anos de sair do mercado de café no atacado para praticamente produção de café solúvel, que os Estados Unidos é um grande consumidor, para um café mais fino, um café de exportação, de alta qualidade, com pontuação acima de 86. Tal. A gente sabe que tem um esforço grande dos produtores brasileiros em coordenar tudo isso. E aí, com esse tipo de atitude, você cria um caos mesmo. As pessoas ficam sem entender onde que a coisa incide, onde que não incide. Inclusive, a gente que tem esse trabalho de acompanhar o dia a dia fica super confuso em saber exatamente onde que as coisas se aplicam. Então, eu não saberia cravar, mas me parece que a análise sempre precisa da Isabela está super correta.